Salve família, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui. E hoje um vlog muito importante pra mim, porque eu vou contar uma parada pra vocês. É uma mudança que eu tô fazendo na minha vida aqui, nos meus negócios, e que muito provavelmente isso aqui vai impactar diretamente no meu resultado, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, porque a mudança que eu tô fazendo, ela é muito drástica. Bom, para quem me acompanha aqui de um tempo, sabe que eu larguei o CLT, né, para empreender no digital. De início, eu comecei com o meu rosto, então eu comecei gravando conteúdo com o meu rosto, só trocar aqui. Comecei gravando conteúdo com o meu rosto, né, então falava sobre finanças, sobre economia ali, que é uma parada que eu manjo muito, é uma parada que eu tenho muito entendimento. Então eu invisto, sei lá, vai fazer 6 anos. Porra, não é muito tempo, né, pra uma galera que já tá aí há bastante tempo no mercado. Mas para um jovem de 25 anos, que começou com 19, isso aqui é muito tempo. E o que que acontece? No meio disso, eu parei de gravar conteúdo e comecei a ajudar outras pessoas a gravar e comecei a vender infoprodutos com essas pessoas. Então eu virei um coprodutor. Então eu pegava um influenciador ali e criava um infoproduto e vendia com o rosto dele. No ano de 2025, né, no ano passado, eu faturei mais ou menos uns 130 mil reais, que foi o que veio para o meu bolso. E o que eu gerei de faturamento, né, no ecossistema com os experts que eu tinha, foi mais ou menos 1.200.000 reais. Então tinha não, né, tenho ainda 2 influenciadores que eu tenho contratos. Um desses influenciadores tem 2 milhões de seguidores e um deles tem 13 mil seguidores. Os 2 influenciadores são da área da saúde, né? Os 2 são personais, um fala sobre treino em casa e o outro sobre treino em academia. Então, é algo que trouxe muito resultado para mim. No meio disso, eu também testei ofertas sem experts, então fui para o modelo de negócios que é Direct Response, que é marketing direto. Então, você pega uma oferta sobre qualquer nicho, você cria um produto e você cria um mecanismo único em cima desse produto, né? Você, sei lá, vou pegar o exemplo aqui de uma oferta de emagrecimento. Digamos que a água emagrece a pessoa. Aí eu vou criar uma história em cima disso, um mecanismo único sobre o porquê a água emagrece a pessoa, e aí eu vou vender um produto. Isso foi um tampa-buraco ali para ser uma renda extra para mim, mas não foi uma parada que eu me identifiquei, não foi uma parada que eu me encaixei. Eu tinha o Paulo, que era meu sócio na época, a gente até conseguiu fazer venda, a gente fez venda em 6 países. Mas não é uma parada que eu olho e falo assim, mano, gostaria de fazer isso aqui pro restante da minha vida toda. E nesses últimos dias, eu me peguei pensando muito nisso, né? Porque eu fiz um teste de um SaaS de cripto, não deu certo também. E as únicas 2 coisas que deram certo pra mim foram especificamente esses experts que eu sou coprodutor. Só que eu sou um cara muito que gosta de jogar ao longo prazo. E quando você fala sobre pessoas, né, que você tem contrato ali, e não é um contrato societário, é um contrato de participação de lucro em cima do faturamento, você fica meio que de mãos atadas. E se em algum momento essas pessoas falarem que não quer mais trabalhar com você, simplesmente a sua empresa morre. Segunda coisa, isso aqui não sobrevive ao longo prazo. Eu sou um cara que gosta muito de jogar ao longo prazo, né? E, pô, em algum momento o hype de pessoas passam, em algum momento o produto que funcionava não funciona mais. O mercado digital é um mercado muito dinâmico, então se você não souber trabalhar, se você não souber se atualizar, muito provavelmente você pode ter um grande pico de vendas ali, e em algum momento esse pico de vendas vai parar, e se você não tiver um negócio sólido, né, isso aqui vai morrer. Infelizmente, né, acontece com muitas pessoas, tem muitos casos de jovens aí que ganharam muita grana no digital e em algum momento perderam tudo, né? Porque pararam de faturar, não se atualizaram. Enfim, qual que é o contexto dessa parada? Eu estou abdicando da minha operação no digital para construir um negócio sólido que muito provavelmente vai valer alguns milhões aí nos próximos 5, 10 anos. Tô parando de jogar o jogo de cash flow, de dinheiro rápido, que foi o que eu fiz no ano passado,
E esse ano, né, eu vou em busca de um negócio sólido. E não tô nem falando de um negócio para que seja vendido. Muito provavelmente ele vai valer alguns milhões, obviamente, se eu fizer da maneira correta. Eu já vou falar o que é esse negócio. Mas é uma parada que eu gosto, é uma parada que me identifico, tenho muita propriedade e muito provavelmente não vou ter pretensão de vender isso aqui, a não ser que alguém chegue com uma oferta muito boa, mas eu acho muito difícil, né? Principalmente nos primeiros 5 anos ali. Então, o que acontece? Hoje, qual que é a minha renda principal? Vem desses 2 experts. Eu vou encerrar o contrato com os 2, porque é uma parada que eu já não me identifico mais, eu já não curto mais. Trouxe dinheiro rápido, né? Eu falei, cash flow, para quem está iniciando, isso aqui é um modelo de negócio muito bom, um modelo de coprodução. Vai atrás de expert pequeno, começa ali com expert de 5, 10 mil seguidores, aí depois você pega um de 30, um de 20, de diversos nichos, monta um infoproduto e começa a vender com o rosto de outra pessoa. Isso aqui vai trazer muita grana para você. E depois, se você realmente tiver pretensão de fazer algo pro longo prazo, você faz a transição, que foi exatamente o que eu fiz. Então, precisei sair do CLT, arrumei esse modelo de negócio. Deu certo? Bora pro próximo. Qual que é o meu próximo passo? Então, eu vou encerrar esses 2 contratos. Hoje eu tenho um SaaS rodando, que eu esqueci de falar. Eu tenho um SaaS que chama Eu Viajei Barato. Muito provavelmente todo mundo aqui deve conhecer a Skyscanner. Não conhece? Que é uma plataforma que busca passagens baratas. Exatamente. Eu basicamente fiz um copia e cola, mas não foi um copia e cola, porque tem um parceiro meu que ele tem um produto de viagem, ele vende 300k por mês desse produto. O produto é alerta de passagens em um grupo de WhatsApp. A única diferença que eu fiz foi que eu peguei uma API, né, do Skyscanner, coloquei num SaaS web e consegui fazer ali uma busca automática onde todos os dias a pessoa recebe ali uns 60 alertas de passagens. Já é um SaaS que está rodando, já é um SaaS que está rodando. Eu também sou afiliado do produto dele. Isso aqui mantém minhas contas. E aí coloquei um parceiro meu para ser meu sócio agora, para a gente jogar também um jogo de longo prazo. Isso aqui vai dar muito certo conforme o tempo for passando, porque é um negócio sólido, não é um negócio que, se em algum momento a pessoa cansar, isso aqui morre. Não, muito pelo contrário, isso aqui ele tende a crescer ao longo do tempo. Mas o que eu pretendo fazer com o meu rosto, tá, é um journal sobre economia, finanças, empreendedorismo e as principais notícias do mundo. Eu vou contextualizar isso aqui para vocês, do porquê que isso aqui vai dar muito certo. E quando eu chegar em casa, quando eu estiver lá no escritório, eu vou mostrar para vocês com dados como que eu vou monetizar isso aqui, né? E como que isso aqui vai ter um valuation, mas o intuito não é vender, porque vai estar muito atrelado ao meu rosto. E quando um produto ou uma empresa está muito atrelada ao rosto de uma pessoa, ela tende a perder um certo valor. Então dificilmente alguém vai comprar, né? Tem um plano de ação para desatrelar isso aqui do meu rosto, mas de início isso aqui precisa 100% de dedicação de energia minha. Então, saca só, tá? É um journal sobre economias, finanças e empreendedorismo. Eu não criei essa ideia, muito pelo contrário. Tem a galera dos The News aí, acho que são 2 sócios, a menina e o menino, esqueci o nome dos 2, mas é uma startup também que hoje está avaliada em múltiplos milhões de reais, tem contrato com a Samsung, com Airbnb, BTG Pactual, com diversos bancos aí, né? E esse journal vai ser 100% com o meu rosto. A única diferença é que eu vou mudar o modelo de negócios. Então, basicamente, como que funciona? Como que eles monetizam isso hoje? Eles pegam, tem o Instagram deles, faz postagens de notícias, mas ele faz captação de lead para todos os dias eles mandarem um e-mail às 6h06 da manhã na caixa de e-mail da pessoa. Só que esse e-mail vai com publicidade. Então tem as notícias, dentro do e-mail tem as publicidades que eles fecham com bancos, com empresas que realmente façam sentido para o público. E o público sempre é muito qualificado. E normalmente quando o público é qualificado, o contrato que você fecha com as pessoas são mais altas. Qual que é a diferença? Eu vou iniciar pelo YouTube, né? E tudo que eu for fazer vai ter o meu rosto envolvido nisso. Depois eu pretendo trazer outras pessoas para desatrelar, seguir 100% do meu rosto, mas para gerar confiança, autoridade, para que as pessoas realmente consumam isso aqui, precisa ter um rosto de alguém que seja confiável. Basicamente é isso. Porque se for para ser só mais
portal de notícias, né, como qualquer outro, não funciona, porque tem 1 milhão de portal de notícias por aí e nem todos eles são confiáveis. Então tem muito disso. Qual que é o ponto aqui e por que eu enxergo isso aqui pro longo prazo? Eu estou muito inserido nesse meio de inteligência artificial. Então eu já desenvolvi 3 SaaS, tá? Eu sou um cara que estou muito inteirado nisso, eu sei sobre tudo que está acontecendo. E do jeito que as coisas estão andando, muito provavelmente daqui a 5 anos, as pessoas que não têm autoridade, as pessoas que não falam sobre um público, não falam sobre um nicho específico, essas pessoas não vão durar conforme o tempo. E a maior parte das pessoas vão perder os empregos. Qual que é o jogo aqui? Existe o meio de comunicação. O meio de comunicação, ele existe há centenas de anos, né? Isso é um modelo de negócio. Comunicação é um modelo de negócio. Presta atenção. Isso aqui durou conforme o tempo foi passando. Então isso aqui durou crises, durou guerras. A única diferença é que só foi se atualizando conforme, né, o público foi pedindo. Então o público foi se sofisticando. Então a forma de você consumir um journal é completamente diferente do que você fazer isso há 20 anos atrás. Mas o modelo de negócios é o mesmo. Só que se você não tem um journal atrelado a um host de uma pessoa que você confia, de um público fiel, muito difícil você vai se durar ao longo do tempo. Porque com a IA, se você manda um prompt pro chat, você pede as principais notícias do dia, ele vai te encaminhar lá. Só que funciona totalmente diferente se a pessoa consome o seu tipo de conteúdo, ela gosta de você, ela confia em você e ela te assiste. Esse é o ponto. Então isso aqui não é uma parada que daqui a 3 anos vai morrer. Muito pelo contrário. Daqui a 20 anos isso aqui vai existir. A única diferença é que o meio de comunicação vai ser diferente. Mas o modelo de negócios é exatamente o mesmo. Então, hoje aí a gente tem o YouTube, que te paga monetização. Então, se você tiver um canal muito bom, né, que muitas pessoas consomem, muito provavelmente você vai fazer muita grana com o YouTube, mas o principal disso é captação de lead. Então, se você tem uma base de 2, 3 milhões de pessoas ali, quando eu falo de leads, não é seguidores, tá? São pessoas que estão dentro de um CRM que você compartilha algo. Então, por exemplo, tem CRM de vendas e também tem o CRM, por exemplo, lá da galera do The News, que eles fazem um disparo de e-mail. Hoje eu acredito que eles devem ter uns 5 milhões de assinantes. Então eles têm uma base com 5 milhões de leads. Leads extremamente qualificados. E você consegue fechar publicidade, né, para essas pessoas. Então você vai fechar um contrato, sei lá, com o Itaú. O Itaú vai te pagar ali por um contrato de 6, 10 meses, não sei. E você vai fazer uma publicidade ali no seu journal, encaminhando para as pessoas que estão na sua base. Então isso aqui é um modelo de negócio rentável. Não é um modelo de negócios escalável, é escalonável, porque eu preciso fechar publicidade, eu não consigo fechar publicidade com 1 milhão de pessoas. Tem que ter um número restrito e as publicidades, obviamente, que você for fechar, tem que ser publicidades coerentes com o seu público. Então, por isso que não é um negócio escalável, é um negócio escalonável. Mas, por um outro lado, é um negócio que ele tende a durar conforme o tempo for passando. Então, imagina só, quanto que não vale, por exemplo, o The New York Times, que é o portal de notícias de Nova York, que fala sobre finanças, economia, as principais notícias do mundo. Não tem nenhum rosto atrelado ali, mas tem publicidade sendo feita, tem canal de transmissão, tem canal de YouTube, tem subcanais de diversos nichos diferentes, né? Quanto que isso aqui não vale? O The New York Times, se eu não me engano, ele vale muito mais de $1 bilhão, tá? Então a gente tá falando aí de um valuation de 5 bilhões de reais. Só que um journal que tá há quanto tempo? Eu não cheguei a pesquisar, mas muito provavelmente deve estar uns 60 a 70 anos no mercado. Então isso aqui é um negócio durável, por mais que não seja um negócio escalável, é um negócio escalonável. A margem de lucro desse negócio tende a ser muito grande, porque, por exemplo, para você manter uma estrutura dessa, você não precisa de uma estrutura muito grande, você só precisa de pessoas boas e qualificadas para isso aqui se manter. A única diferença é que você vai pagar um salário mais alto, com estrutura menor, o imposto por prestação de serviço ele tende a ser menor também, então você vai ter um negócio ali com uma margem de lucro de pelo menos 60%. Muito melhor do que você ter uma indústria. Mas nem todo mundo serve para isso aqui. Eu sou um cara muito comunicativo, nem todas as pessoas são comunicativas para seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, essa é a grande mudança que eu tenho para atualizar vocês aqui.
A partir de hoje eu tô largando toda a minha operação no digital, de vendas de infoprodutos com o rosto de outras pessoas, 100%. Vou encerrar o contrato com todo mundo, sabe? Eu prefiro 1000 vezes ter problema com os meus negócios do que com o negócio dos outros. Eu sei muito bem lidar com pessoas, eu fui gestor de produção, já liderei um time com 30 pessoas e eu sei o problema que é quando na ponta tem algo que não depende da sua capacidade. Isso aqui é foda, tá? Porque, tipo assim, eu sou muito bom como estrategista. Nem sempre o expert que tá na ponta, ele vai seguir exatamente o que você fala. E o que ele não segue é o que era para dar certo. E aí você vai ter diversos problemas no meio do caminho. Então eu tô encerrando 100% isso aqui. Bati, né, os 7 dígitos de faturamento, mais de R$1 milhão com esse modelo de negócios. O que veio pro meu bolso foi mais de R$100 mil aí e pra mim já foi o suficiente. Agora vamos pro próximo nível. Eu quero muito ter um negócio sólido, durável, algo que seja referência. Quero sair, na Exame, na capa da Forbes, enfim. São paradas que eu não conseguiria fazer com venda de infoproduto, né? E infelizmente não tem como. Então, vou fazer o que eu realmente sei fazer. E por ter muito conhecimento sobre rede social, só pra vocês terem uma noção, ano passado eu gerei mais de 100 milhões de visualizações com esses 2 perfis. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eu sei o que viraliza, eu sei como crescer um perfil, eu sei fazer gestão, eu sei montar estratégia, então tem tudo para dar certo. E o principal disso é que eu não vou ter 50% do negócio, eu vou ter 100% do negócio. Isso aqui para mim é crucial, porque não tem problema nenhum você ter um sócio, contanto que esse sócio te ajude de acordo com a demanda. Se o seu sócio não te ajuda de acordo com a demanda, não faz sentido você ter um sócio, concorda? Né? Porque no final das contas você vai dividir o lucro com ele. Então, tô jovem, tenho muito tempo para construir isso aqui e o principal é que eu vou documentar todos os passos nesse canal. Tudo que eu for fazer eu vou documentar aqui. Abertura do Instagram, todos os conteúdos que eu vou criar, como que eu vou monetizar o YouTube. Chegando em casa agora, para finalizar o vlog, eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho feito, né? E quais são as formas de monetização disso aqui. Então, basicamente, esse canal pessoal meu aqui, Matheus Cordeiro, vai ser 100%, né, para documentação disso aqui. Fechado? Então, já eu tô indo para casa, aí depois eu vou pro escritório. Quando chegar pro escritório, eu mostro para vocês. Bom, tô aqui em casa, no escritório já. Eu ia mostrar para vocês na tela aqui do notebook. O notebook tá ali e o monitor tá ali, mas tava dando muito reflexo. Eu até fechei a janela, fechei a cortina, mas a tela do meu computador reflete muito a tela do celular. Então, ou eu gravaria a tela pelo OBS, daria muito mais trabalho, ou eu explico aqui falando para vocês. Então, eu vou explicar falando. Eu já tô todo sujo aqui por causa do meu cachorro, né? Tem um cachorrinho, cadê ele? É o Tintim, me sujou. Mas voltando aqui, rapaziada, eu tava explicando, né, que quando eu chegasse em casa, eu mostraria como que eu monetizaria o journal, né, e como que isso aqui traria muita grana para mim no longo prazo. Então, eu vou explicar aqui quais que são as maneiras de monetização e quais que são os próximos passos que eu vou fazer e eu vou documentar tudo aqui para você. Basicamente, você precisa ter uma base qualificada para você realmente conseguir fechar bons contratos e monetizar com isso aqui. Então, entende da seguinte forma: a audiência, número de seguidores é irrelevante, porque você pode ter uma base, né, de 1 milhão de leads e ter 100 mil seguidores. E os 100 mil seguidores não são nada comparado à base, qualificação de leads que você tem para você poder fazer a questão das publicidades. Como que eu vou fazer para que isso aqui seja rentável, tá? O suficiente para eu poder manter a operação e quais que são os passos que eu vou seguir. Primeiro de tudo, o nome do jornal, né, do journal, em inglês vai se chamar The New Economy, a nova economia. Então, como eu já falei, eu vou falar sobre finanças, economia, empreendedorismo e as principais notícias do mundo. Isso aqui não vai ser um problema sobre conteúdo, porque, tipo, são conteúdos muito tendenciosos, são conteúdos que viralizam muito rápido, e isso aqui vai fazer com que eu tenha uma base muito grande de seguidores muito rápido, né? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Instagram, enfim. Primeira monetização que eu pretendo fazer com isso aqui
é o YouTube. Então, eu vou dar uma atenção muito grande no YouTube, tá? Essa aqui vai ser a primeira forma de receber uma renda recorrente ali, tá? Para geração de caixa na empresa. Então, dependendo de quantos vídeos eu postar por dia, quantas visualizações eu vou ter, quando a gente fala de finanças e economia, a gente recebe ali em média de 8 a 12 dólares a cada 1.000 visualizações. É bizarro. Então, você pegar uns canais grandes aí de finanças, tipo Thiago Nigro, Economista Sincero, Investidor Sardinha, essa galera é a galera que faz pelo menos 200 mil de YouTube tranquilamente. Segunda coisa, eu vou gerar uma qualificação de leads absurda porque eu entendo muito sobre tráfego. Então, eu vou investir uma grana de início, tá, para captação de lead, para um motivo. Eu vou atrair essa galera para journal, tá? E quanto mais leads qualificados eu tiver, melhor para fechar contratos, né? E essa aqui provavelmente vai ser a principal fonte de renda desse negócio, e assim que qualquer outro jornal sobrevive. E aí você tem lá diversas empresas que pode fechar, segmento imobiliário, muito provavelmente vai ter muito banco atrás, porque essas pessoas são pessoas muito qualificadas, né? Então não é qualquer idiota, não tô falando de um portal Léo Dias aqui, tô falando sobre assuntos sérios. E normalmente as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E normalmente banco sempre tem mais dinheiro para investir em publicidade. E aí, é dessa forma que eu vou fazer. Só que tem um ponto que eu gostaria muito de fazer diferente e a galera não fez, tá? Essa aqui foi uma sacada muito legal. O que que acontece? Todo mundo faz um disparo via e-mail. Isso aqui é padrão, todo mundo faz isso. Só que ninguém pensou em transformar isso aqui em um SaaS, né? Só que não um SaaS de assinatura, um SaaS gratuito. Então, eu vou ter ali o journal, no modelo de aplicativo. E aí, todo dia a pessoa vai receber um disparo de notificação. Só que qual que é o ponto? Quando você recebe um e-mail e você põe lá a publicidade, converte bem. Mas converte muito melhor quando você tem essa notícia sendo distribuída no próprio aplicativo com link de redirecionamento. Isso aqui é do caralho, entendeu? Então isso aqui pode ser que seja uma virada de chave muito grande. E isso aqui, sem dúvida, vai ser a principal fonte de renda no negócio. E aí o processo é escalável na empresa, né, em si, em contratação de pessoas, abertura de escritório e tudo mais. Mas, né, a questão do faturamento, igual eu falei, não é escalável, é escalonável, porque existe um certo limite que você consegue colocar ali para essas pessoas, né? Você não consegue colocar 1.000 bancos com publicidade, tem um certo limite. E também tem leis que você não pode infringir, tem que tomar muito cuidado com isso. E a terceira forma é que, por eu ter uma audiência muito qualificada, eu vou ter uma geração de leads muito grandes, muito provavelmente eu vou fazer algum SaaS correlacionado ali. Então, vou voltar para a área da educação, que é venda de curso, treinamento e tudo mais, evento presencial. E aí, então, basicamente, são essas 3 fontes de renda que essa empresa vai ter, tá? Como geração de caixa, como geração de lucro. Como eu disse, gira em torno aí de 60% a 70%, tá? Considerando toda a estrutura, tirando imposto e tudo mais. Prestação de serviço sempre vai ser muito mais barato, tá? Porque não tem custo de produção, não tem custo de porra nenhuma. Então, basicamente, vai ser dessa forma. Então, primeiro eu vou focar no YouTube. Segunda forma, vou focar na geração de leads para vender publicidade. E na terceira forma, a criação de SaaS pro próprio ecossistema ali. E a quarta forma é montando uma estrutura de educação. Então, se eu falo sobre finanças, eu posso muito bem montar um treinamento sobre finanças, tá? Evento presencial, dentre qualquer outra coisa ali que seja correlacionado a empreendedorismo, finanças, economia real, né? E, enfim, basicamente é isso. São assim que grandes jornais sobrevivem hoje, sei lá, Jovem Pan, CNN, o The News, tem uns outros aí que são de influenciadores, como o Café com Seu Dinheiro, que eu esqueci o nome do brother lá, mas é muito interessante também. E é algo que dá muito certo. Como que eu falei que ia falar que tinha um plano para desatrelar isso aqui do meu rosto, né? Então, o que acontece? Como eu vou documentar tudo aqui nesse canal e vocês já estão assistindo a documentação desse processo, eu vou estar, obviamente, qualificando a minha imagem de um jeito absurdo, né? Porque eu não sou um vendedor de curso, não vendo porra nenhuma com a minha imagem, não te prometo nada, né? E até já tentei fazer isso, mas não é ainda a parada que eu quero fazer, entendeu? Eu vou estar gerando
uma audiência que consome meus conteúdos, eu vou estar gerando autoridade para mim de uma maneira absurda. Começa por aí. O meu canal vai ser monetizado também, né? Tem esse canal primário aqui, que é o meu, o Matheus Cordeiro. Não é nada a ver com do The New Economy. Como eu vou estar gerando uma autoridade junto com a empresa, muito provavelmente eu vou ter mais autoridade do que o journal em si só. Tá, então eu quero criar um modelo novo de podcast, um formato novo, para eu ir me conectando com uma galera relevante também, para ir gerando conteúdo e tudo mais. Mas o ponto é trazer pessoas que têm muito mais autoridade que eu e fechar contrato com essa galera para ela fazer a apresentação para o meu canal. Então entende uma coisa, eu vou estar postando ali 3 vídeos por semana mais ou menos sobre as principais notícias do mundo, né, correlacionadas ao empreendedorismo e à economia. Eu posso muito bem, vou dar um exemplo aqui e já profetizando, contratar o Charlão, que é do Economista Sincero, para fazer um programa por semana. E aí a gente fecha um contrato. Eu vou estar trazendo a audiência dele pro meu negócio, tá? E vou estar atrelando a imagem também dele. E eu posso fazer isso com uma sequência de pessoas. Isso vai ter um custo muito alto. Mas no longo prazo, isso aqui vai ser muito benéfico. Porque lembra que eu falei que nos primeiros 5 anos isso aqui não teria valor? E realmente não tem valor. Porque entende uma coisa, se tá atrelada ao meu nome, se tá atrelada ao meu rosto, as pessoas consomem por causa de mim, não tem valor. Porque se eu sair fora, acaba o negócio, concorda? Então ninguém vai comprar isso aqui. Mas a partir do momento que você transforma isso aqui em um ecossistema, e aí você tem outras pessoas dentro do ecossistema, você tem uma série de produtos e com diversos canais de vendas, isso aqui passa a ter valor, entendeu? Sei que talvez seja muito complexo, ou na cabeça das pessoas que já têm mais conhecimento que eu pensou que talvez eu tenha falado bobeira, mas o caminho por enquanto é esse, é a criação, tá? E aí no próximo episódio eu vou estar trazendo para vocês já todos os links do Instagram, do TikTok, do YouTube para vocês poderem se inscrever e também já com o site pronto para disparo de e-mail, porque eu também vou iniciar com e-mail e só depois eu vou iniciar com o aplicativo. Ah, uma coisa muito importante que eu também já vou profetizar aqui, que eu provavelmente eu vou fazer e em um período muito curto de tempo, provavelmente em uns 3 anos. Eu não quero me manter somente no Brasil, aqui falando sobre economia e tudo mais. A gente tem, porra, quantos outros países para a gente poder abrir escritórios lá e manter a mesma comunicação, entendeu? Então, eu acredito que o meu próximo passo, né, além do que eu já vou fazer aqui, quando tudo tiver consolidado, eu vou abrir um escritório em Nova York para tentar gerar audiência lá. E depois disso, talvez eu vá para algum outro país aqui da América Latina que eu não sei, talvez um país que esteja com uma economia muito forte e realmente tenha audiência relevante para consumir esse tipo de conteúdo. Eu sei que, puta, tá muito no final do vídeo aqui, nem todo mundo vai chegar até o fim, mas não vai ter viés político, tá? Não vai ter viés de direita e não vai ter viés nenhum de esquerda. Eu repudio político, eu repudio política, eu vou ignorar tudo que aparecer de proposta para mim sobre qualquer pessoa que esteja envolvido com política. Não faz parte do meu cotidiano, tá? Eu realmente vou abordar temas que sejam ímpares, tá? Impares, sei lá como é que fala. Não tenham viés nenhum, tá? Eu acredito que muitos outros seguem a mesma linha de raciocínio, mas eu só vou reforçar, né? Porque viés político é uma bosta. Fechado? Então é isso. Esse é o primeiro POV do meu processo de documentação desse novo negócio que eu estou criando, desse negócio que eu quero levar por décadas, tá? Quero que talvez seja herdado, ou se for para ser comprado, tá? Tô até mais uma coisa que eu tô profetizando aqui. Se for para ser comprado, que seja por uma empresa, que eu consiga fazer parte do ecossistema da empresa e que seja do nicho, entendeu? Que vai usar isso aqui porque, pô, eu vou ter uma audiência bizarra de pessoas. Use pro bem, entendeu? Use pro bem. Então, sei lá, vamos ver aí quem pode ser os potenciais compradores e é uma coisa que eu vou comentar aqui também conforme o tempo for passando. Tem alguns em mente para fechar parceria, para
futuramente, daqui a 5 anos, se for uma grande oportunidade. E é isso. Fechou? Tamo junto. Tô muito contente, muito animado com esse novo processo e muita coisa aqui no canal vai mudar, tá? Vai deixar de ser monótono, vai deixar de ser repetitivo, vai ter muito conteúdo bom, muita coisa que não vai ser aqui em casa, tá? Esse escritório aqui em casa vai morrer. Em poucos meses eu já vou estar pegando um outro escritório para montar a estrutura e aí realmente começa o processo de documentação, tá? Que, meu, vai ser bizarro. Aqui é só conversa da ideia. É só conversa da ideia. E não, é uma ideia que já está sendo executada. Mas depois desse episódio aqui, realmente é o processo de crescimento do negócio. Fechado? Tamo junto, é nóis. Até o próximo episódio. Fui.